Oi, turma do Espaço Cultural Tocando Você. A atividade de hoje a gente vai falar de desenho. A gente vem trabalhando algumas técnicas e hoje eu, o professor André Brau, vou estar falando aqui um pouquinho sobre o uso de lápis. A princípio, falando de umas referências importantes para quem desenha. Vou partir aqui do mestre, que é uma referência importante para todos que gostam de desenhar e que querem conhecer mais sobre a história da arte e da pintura. Então hoje eu vou mostrar aqui, por exemplo, alguns estudos do Leonardo da Vinci e a gente vai fazer um desenho rápido. Não vou me prender na biografia dele, que é extensa, e uma série de outros detalhes que ficaram marcados na biografia e na história. Eu vou falar mais do uso do desenho, que é o que nos interessa nesse momento. Então, Leonardo, ele foi um artista italiano que começou a estudar no ateliê ainda muito jovem, no ateliê de Verrocchio, que era um mestre. Ele aprendeu as técnicas básicas tanto de pintura, mas também de desenho e de materiais. Então, naquela época, no período do Renascimento italiano, os artistas eles tinham que produzir os próprios materiais. Então, no ateliê funcionava como uma grande oficina, onde os aprendizes tinham contato com as técnicas, mas também com a produção de materiais. E ao longo do tempo ele foi se desenvolvendo até se destacar no ateliê e depois até superar algumas técnicas do mestre. E na vida dele de pesquisa, de estudo, ele se preocupou, por exemplo, em fazer pesquisas sobre a anatomia do corpo humano, sobre a proporção. Esse aqui é um desenho conhecido, é o Homem Vitruviano, que na verdade é uma ilustração que ele faz com detalhes de proporção, com um homem escrito no círculo e no quadrado. Então tem todo um estudo da métrica, das equivalências de cada parte do corpo. Então essas referências, para quem estuda, são fundamentais. Então nós que somos desenhistas devemos muito a esses mestres. E o Leonardo é muito importante quando se trata de desenho. Quero mostrar também outras imagens aqui. Por exemplo, a imagem onde ele faz desenhos também com outros fins. Porque o Leonardo ele não utilizava o desenho só para fins artísticos. Ele tinha uma preocupação também com a ciência. Então, ele inventava, desenvolvia projetos de engenharia, fazia anotações em cadernos. Então, à medida que ele ia estudando, ele ia registrando em cadernos, escrevia, e até uma técnica que a gente usa até os dias atuais, que a gente tem os esquetes, que são os livros de artista, onde a gente vai fazer rascunhos, fazer anotações. O Leonardo ele tinha essa prática de registrar em cadernos todo o estudo dele. Então era uma maneira também dele depois voltar nesses estudos. Trabalhava também com frequência com lápis. Então, em alguns momentos ele utiliza lápis negro, em outros momentos ele utiliza lápis sanguínea, que é um outro tipo de lápis. Aqui ele, por exemplo, faz as anotações às quais me referi. Aqui são estruturas de engenharia, de máquinas, de mecanismos, que ele utilizava tanto na arquitetura como também na parte de criação de armamentos. Então ele utilizava o desenho também como uma maneira de registrar os inventos e até de ter um recurso de patente, de patentear as criações, da maneira ainda rudimentar da época. A gente está falando aqui num período de aproximadamente 500 anos atrás. Então, as obras de Leonardo, todas as obras têm essa longevidade. Então, o que ficou para a gente hoje
São alguns dos desenhos, muita coisa se perdeu, inclusive algumas em períodos de conflitos e guerras, mas o que se manteve hoje é importante para quem estuda desenho, está consultando. Então vale a pena pesquisar artigos acadêmicos sobre Leonardo, as biografias que já existem, e também estudos, pesquisas sobre as técnicas que ele utilizava. Inclusive os museus fazem, às vezes, reúnem os especialistas para fazer análise das obras, fazer comparações, atribuições, porque algumas obras às vezes são atribuídas, porque o artista nem sempre assinava as obras. Então, muitas vezes, para você identificar uma obra de um artista, é necessário um grupo de peritos para identificar os elementos da pintura. Eu queria mostrar aqui esse desenho, que é um autorretrato, é supostamente um autorretrato, e que eu gosto muito, desde que eu comecei a desenhar, sempre me atraiu essa imagem, dessa figura de cabeça em 3/4, né? Então, se focar aqui nessa imagem aqui, a gente vai ver embora já esteja deteriorado, porque esse desenho data de 1515, supostamente, ou 1515 ou 1512. Então, é feito em papel. Lápis sanguíneo é sobre papel. O sanguíneo é um lápis que tem a mina do lápis, que ela é feita de material, um pigmento, que a gente pode, de argila, na verdade é caulim, e também tem hematita, que dá essa tonalidade avermelhada. Esse material, ele é ferroso, então com o tempo ele tende, essa mistura de argila com hematita, em alguns casos até corrói o papel. Então esse desenho aqui, que tem aproximadamente 505 anos, ele está preservado no Museu de Turim e até recentemente foi exposto, mas é uma obra de arte de difícil preservação, porque ela é sobre papel. O papel ele deteriora muito rápido. Então, aqui nesse retrato a gente vê assim a ideia de geométrica também, não só a questão do acabamento do desenho, as sombras, a própria posição da cabeça, mas a ideia de uma geometria aqui, um círculo. Então a gente vai tentar fazer um desenho aqui, mostrando esse formato de cabeça, que é o que a gente vai tentar começar a estudar. Eu vou utilizar um lápis semelhante ao que ele usava, que é o lápis escuro, e a gente vai rascunhar aqui alguma coisa para depois a gente tentar fazer outros desenhos. Então aqui eu vou desenhar Então aqui eu estou fazendo o círculo, já fiz a divisão dele, e vou pegar esse raio aqui e vou desenhar um pouco mais abaixo, vou desenhar uma estrutura para a gente desenhar a cabeça. Aqui a gente pode marcar sobrancelhas, aqui a base do nariz, aqui a boca, e aqui a linha dos olhos. Em cima dessa estrutura a gente pode desenhar vários rostos, se a gente souber as distâncias entre cada parte do rosto. Então aqui eu vou fazer bem esquemático, por exemplo, a área do nariz. Eu vou deixar aqui os espaços para a gente desenhar o olho. Então,
Nesse momento eu não estou preocupado muito com a estética do desenho. O importante é te ver as posições, para depois a gente se preocupar com um desenho mais elaborado. Então aqui eu vou fazer a parte superior do lábio. Os olhos aqui. Aqui o raiz do cabelo. Então, essa estrutura aqui, ela pode ser uma basezinha para a gente desenhar outros rostos aqui. Grosso modo. Basicamente aqui, ó, a ideia é a gente localizar onde fica cada parte do rosto. Sim. Para se preocupar a princípio com um resultado muito expressivo. Uma outra coisa importante são quando a gente utiliza a mesma estrutura, mas em posições diferentes. Então, o rosto de lado, por exemplo, assim, ó, de 3/4. A gente vai usar sempre essa estrutura do círculo, né? Esse eixo para posicionar a cabeça para onde está olhando.
E aí a gente vai sempre trabalhando com essa estrutura para poder movimentar a cabeça. Então, basicamente isso que eu gostaria que vocês fizessem. Tentar desenhar a cabeça. Quem quiser utilizar retrato, buscar imagens, até próprios retratos, como eu fiz, por exemplo, com a guarda aqui, que eu peguei uma imagem para poder me referenciar. Então, antes de fazer a pintura, a gente faz um desenho mais elaborado para poder orientar na hora que a gente vai fazer as sombras do desenho, os detalhes do desenho. Então aqui nesse caso aqui foi feito com bistre, com a aguada. Mas a gente pode utilizar lápis, como o Da Vinci fazia, que era o material que ele utilizava para fazer rascunho. E pode ser lápis escuro, ou pode ser também lápis em tons de vermelho, então até de tons de marrom, terrosos, né, que a gente chama de sépia. Então são lápis que a gente utiliza para poder fazer o desenho e depois até colocar as sombras no desenho. Mas aí a gente vai, antes de trabalhar com as sombras, a gente vai fazer um estudo de volume, de luz. Então a princípio é só trabalhar essa parte estrutural do desenho que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Então, vamos estudar, vamos ler os mestres da pintura, do desenho. Da Vinci é uma boa dica, mas tem muitos outros. E também tem artistas contemporâneos de hoje, que tem trabalhos muito interessantes para a gente estar vendo. E vamos procurar nos estimular também conhecendo esses artistas de ontem e de hoje, tá bom? Então até a próxima atividade. Um abraço.